O governo do Paraguai precisou expulsar um diplomata chinês do seu território. Ele foi acusado de se intrometer em assuntos internos do Paraguai sem a permissão do governo. Hoje, vamos conferir detalhes deste caso. Seja muito bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Emanuele Cori, editora de China do jornal Epoch Times. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do nosso conteúdo e antes de começarmos, lembre-se já de se inscrever aqui no canal para garantir que você sempre estará muito bem informado. E se você já acompanha os nossos vídeos, lembre-se de deixar aqui a sua curtida. Indo agora para a nossa notícia de hoje, essa semana o governo do Paraguai precisou expulsar um diplomata chinês do seu território. Mas o que aconteceu? A questão é a seguinte: o diplomata chinês Xu Wei, ele foi até o Paraguai com visto cortesia do governo paraguaio, porque ele, juntamente com outros diplomatas chineses, tinham ido para uma reunião da Unesco. Bom, Xu não somente não compareceu a essa reunião da Unesco, como ele aproveitou este momento para se encontrar com parlamentares paraguaios e tentar convencer eles a mudar o reconhecimento do Paraguai de Taiwan para a China. É um detalhe interessante isso, porque o Partido Comunista Chinês ele pressiona os países que fazem negócios com a China para não reconhecerem oficialmente Taiwan como um país independente. Por isso, ele pressiona para que os governos troquem o reconhecimento formal de Taiwan para a China. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas agora, seguindo aqui com a nossa notícia principal, Wu chegou até mesmo a conversar com a imprensa depois que ele fez essa reunião com os parlamentares. E ele disse o seguinte, que o princípio de uma só China é algo político e não pode ser negociado. E neste caso não é uma opção com a China e com Taiwan, é com a China ou com Taiwan. E ele também disse que recomendou fortemente ao governo do Paraguai para que eles tomem uma decisão correta o mais rápido possível. Claro, o governo do Paraguai respondeu expulsando esse diplomata chinês do país por ter se intrometido em assuntos internos do Paraguai sem a permissão do governo e deu a ele 24 horas para que ele saísse do Paraguai. Além dessa expulsão, o vice-ministro de Administração e Assuntos Técnicos da Chancelaria Paraguaia, o Juan Bardi, disse o seguinte sobre este caso, abro aspas: "O Sr. Xu Wei não participou da reunião na Unesco e fez uma agenda paralela que não foi autorizada. Essa é a realidade." Ele também disse que essa decisão de expulsar ele se deu porque eles consideraram isso uma intromissão em assuntos internos da política paraguaia, que nada tem a ver com a função para a qual lhe foi facilitada a entrada no país. Seguindo agora aqui, é interessante a gente relembrar que o Paraguai é um dos poucos países na América Latina e o único na América do Sul que ainda mantém relacionamento formal com Taiwan. Vários outros países, por pressão do Partido Comunista Chinês nos últimos anos, trocaram o reconhecimento de Taiwan para a China, como foi o caso, por exemplo, de El Salvador, Honduras e Nicarágua. Bom, claro, a Embaixada de Taiwan no Paraguai respondeu dizendo o seguinte, abro aspas, que Xu Wei se infiltrou no Paraguai com um propósito desconhecido de minar a firme amizade entre o Paraguai e Taiwan, com a falácia de uma só China. E eles disseram o seguinte também, que a embaixada reitera firmemente que a República da China, Taiwan, é um país independente e soberano. Nem Xu Wei nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China Popular podem mudar essa realidade, e que o regime comunista chinês não representa e nunca representará Taiwan. Explicando brevemente agora para vocês essa questão do princípio de uma só China, isso é algo que o regime chinês tem se utilizado nos últimos anos para tentar legitimar as suas reivindicações de que Taiwan seria parte da China. No entanto, ela faz referência a uma resolução da ONU de 1971, que é a Resolução 2758. Essa foi a resolução responsável pela troca de assentos na ONU que substituiu o governo de Taiwan pelo Partido Comunista Chinês. Essa troca aconteceu principalmente porque os países queriam fazer negócios com a China na época. Mas, dando um contexto histórico, o que eles alegam ali, por que aconteceu isso? Porque antes o Partido Nacionalista, que seria o partido que teria fundado Taiwan, ele governava a China, isso antes de 1949. E a partir de 1949, quando a gente teve a Guerra Civil Chinesa e a vitória do Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Chinês começou a governar a China continental. E o Partido Nacionalista acabou se refugiando numa ilha, que seria hoje a ilha de Taiwan. Então eles fundaram Taiwan depois de 1949, quando eles perderam aquela disputa para o Partido Comunista Chinês. Só que ali em Taiwan, eles fundaram o que ficou conhecido como a República da China. Então eles deram o nome para aquele pedaço de terra de República da China, que hoje também é conhecida como Taiwan.
e o Partido Comunista Chinês ficou governando a República Popular da China, que hoje é a China continental. Só que daí, em 1971, eles entenderam que o Partido Comunista Chinês seria o governo responsável por representar o país conhecido como China. Só que eles não determinaram de maneira nenhuma nessa resolução que Taiwan seria parte da China. Eles somente determinaram que apenas um governo poderia ser o responsável por representar a China continental, e o Partido Comunista Chinês foi colocado ali no assento da ONU. Só que, claro, o Partido Comunista Chinês começou a se utilizar disso para dizer que, claro, a comunidade internacional estaria legitimando essas reivindicações do regime de que Taiwan seria uma parte inalienável da China. Claro, a comunidade internacional foi contra toda essa distorção feita pelo Partido Comunista Chinês, dizendo realmente que eles estavam alterando essa resolução e fazendo com que ela fosse uma coisa que ela não é, já que eles nem mesmo citam Taiwan nessa resolução. Bom, seguindo aqui agora que a gente entende melhor o que é esse princípio de uma só China, essa interferência do regime chinês ali no Paraguai não é a primeira vez que acontece. Em 2021, durante a época da pandemia, a gente também teve um outro caso, quando o regime chinês tentou fazer um suborno ali com o governo do Paraguai, oferecendo para eles vacinas em troca deles trocarem o reconhecimento de Taiwan para a China. Na época até mesmo, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, que era o Joseph Wu, chegou a se pronunciar dizendo o seguinte, abro aspas, o governo chinês foi muito ativo para dizer que se o governo do Paraguai estiver disposto a romper os laços diplomáticos com Taiwan, o país poderá obter milhões de doses de vacina da China, e que isto gerou muita pressão sobre o governo do presidente Mário Benítez, que era o presidente do Paraguai em 2021, e que também gerou muita pressão sobre o governo de Taiwan. Agora, é até interessante a gente realmente pontuar que nos últimos anos, principalmente sob o governo de Mário Benítez, a gente realmente viu uma postura muito firme do governo paraguaio contra o Partido Comunista Chinês. Até mesmo durante uma reunião que a gente teve em 2022 do Mercosul, quando principalmente a Argentina e o Uruguai estavam fazendo uma pressão bem grande para que o Mercosul tivesse um tipo de acordo de livre mercado com o regime chinês, o Paraguai foi o país que foi contra. Na época, o Mário Benítez, que era o presidente, ele disse que isso, na verdade, preocupava muito o Paraguai e outros países, realmente ter esse tipo de acordo com o regime chinês. Bom, seguindo aqui, essa intromissão, essa tentativa do regime chinês de boicotar Taiwan não aconteceu só no Paraguai, mas em vários outros países. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que aconteceu há pouco tempo e foi um exemplo que chamou muita atenção. Mas antes da gente seguir, eu quero lembrar você que ainda não deixou a sua curtida aqui no vídeo, para deixar a sua curtida e para vocês já deixarem aqui os comentários do que estão achando do episódio. Seguindo aqui, este caso que eu estava comentando com vocês aconteceu em Nova York ainda este ano, quando uma espiã do Partido Comunista Chinês foi acusada ali em Nova York de ter trabalhado para o regime chinês sem o conhecimento do governo americano. Seu nome era Linda Sun. E ela atuou por vários anos ali no gabinete dos governadores de Nova York, tanto agora no governo atual, da Kathy Hochul, quanto no governo anterior, que era do Andrew Cuomo. A questão é que pesam sobre ela várias acusações de ter interferido nas relações diplomáticas entre o governo de Nova York e Taiwan. Por exemplo, entre outras coisas, ela teria interceptado várias mensagens e convites da Embaixada de Taiwan ali em Nova York para se encontrar com os governadores do estado. E ela teria ou excluído ou jogado fora, se fosse uma carta, esses convites. Até um detalhe bem interessante é que ela se gaba disso em vários e-mails que ela teria enviado para representantes da embaixada chinesa ali em Nova York, dizendo que durante todo este tempo que ela estava trabalhando ali no governo de Nova York, ela não permitiu nenhum encontro entre a embaixada taiwanesa ali em Nova York e os governadores do estado. Outro detalhe também é que ela disse que convenceu as pessoas que trabalhavam ali a não repassar esses convites, dizendo para eles que eles criariam algum tipo de instabilidade diplomática se fizessem isso. Ela foi acusada também de ter alterado documentos do governo de Nova York, tirando qualquer tipo de menção ao governo de Taiwan. Bom, todas essas ações repressivas do Partido Comunista Chinês e a tentativa de não permitir que Taiwan tenha algum tipo de representatividade internacional fez com que vários países e principalmente vários legisladores ao redor do mundo se movimentassem e tentassem de alguma maneira ajudar o governo de Taiwan.
Por exemplo, em julho deste ano, a gente teve uma aliança, que foi uma aliança global firmada, que se chama IPEC. Essa aliança ela é composta principalmente de centenas de legisladores, e a ideia é que eles se comprometeriam a aprovar resoluções em seus próprios parlamentos para rejeitar a leitura da resolução, aquela 2758 que eu expliquei para vocês anteriormente, feita pelo Partido Comunista Chinês. O interessante é que vários países têm aderido a essa ideia dessa aliança global e têm se movimentado realmente para que Taiwan tenha uma maior representatividade. Principalmente a gente viu algumas resoluções sendo passadas nos últimos meses no Senado australiano, na Câmara dos Deputados da Holanda e também na Câmara dos Deputados do Canadá. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Mas antes de ir, eu quero saber de vocês. O que vocês acham de toda essa intromissão do regime chinês, tentando fazer com que o governo taiwanês não possa ter nenhum tipo de representatividade internacional e tentando fazer, inclusive, que os governos troquem seu reconhecimento de Taiwan para Pequim? Isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.